pessoas, beleza? It's a me, Mario, aquele que te pegou atrás do... Meu nome é Júlio César, eu sou o nerd da química e bem-vindos a mais um vídeo desse canal, que já é o maior canal de experimentos de química de todo o reino do cogumelo. De toda a estátua do Espírito Santo. E hoje nós vamos apresentar uma experiência incrível, porque hoje eu irei fazer uma incrível arma para finalmente conseguir derrotar o Bowser. Eu vou fazer uma faca de cogumelo. Nossa, olha só como tá ridícula essa roupa. Eu mirei no Mario e acertei no nhonho do Chaves, olha só que... Pois então, hoje eu irei fazer uma experiência bem interessante, no qual eu irei fazer uma referência ao canal do meu grande amigo Bounty Breaker, que é o Lucas Rabelo, que também é um grande youtuber de química aqui do Brasil. Ele faz algumas experiências muito interessantes envolvendo algumas coisas inusitadas, por exemplo, fazer facas e alguns outros materiais a partir de alguns materiais químicos. E hoje eu irei fazer uma singela homenagem a esse amigo meu, fazendo uma referência a ele neste canal, porque hoje eu vou também tentar fazer uma faca formada por materiais inusitados, que é uma faca feita simplesmente com cogumelo. Essa faca de cogumelo também é uma referência para o incrível filme do Super Mario Bros. Que foi lançado em abril deste ano. Infelizmente, por falta de materiais, eu acabei lançando esse vídeo atrasado, porque eu deveria ter aproveitado o hype do filme do Mario e feito esse vídeo logo após esse filme ter estreado. Porém, faltou o componente principal, os cogumelos, porque tá numa época de seca e muito difícil de achar cogumelo. Então, por causa disso, eu acabei atrasando esse vídeo em 6 meses até conseguir todos os materiais, e com isso eu acho que o hype do filme se perdeu, mas mesmo assim o experimento é bacana e tá valendo. Então, espero que vocês curtam bastante essa experiência inusitada aqui que eu estou realizando, todo esse incrível experimento com esse cosplay de Mario que eu fiz especialmente para essa super produção. Então, antes de mais nada, vamos realizar a nossa incrível experiência para fazer a nossa extraordinária faca de cogumelo. E a primeira etapa dessa experiência é a aquisição da nossa matéria-prima, ou seja, os cogumelos. Eles foram colhidos ao longo do mês de julho de 2023, que foi uma época chuvosa e fria, e eu mantive eles congelados para acumular quantidade suficiente para realizar a experiência. Então agora nós pegamos os nossos cogumelos congelados, aqui deu em torno de 400 gramas de cogumelos, e nós então vamos colocar eles para bater no liquidificador. Aqui nós pegamos esses cogumelos, vamos colocar eles no liquidificador, com um tanto de água, que nesse caso foi até água demais, eu deveria ter colocado menos. Então nós vamos bater esses cogumelos no liquidificador de modo a obter uma pasta. Então nós adicionamos 1 colher de cloreto de sódio, ou seja, sal de cozinha, e então nós voltamos a bater essa mistura no liquidificador. Logo em seguida nós vamos colocar um pouco de outro componente, que é o detergente de louça. Nós colocamos aqui um pouco de detergente de lavar vasilhas e voltamos a bater essa mistura no liquidificador por mais alguns minutos. Em seguida nós colocamos essa mistura em um recipiente adequado e deixamos ela descansar por algumas horas para que o detergente e o sal possam agir. Isso faz com que as células do cogumelo sejam rompidas e o DNA presente nos núcleos das células dele passem para a solução aquosa, e assim nós podemos separar o DNA do cogumelo da polpa, formada principalmente pelas paredes celulares dos cogumelos, dos fungos, que é formada pelo polímero chamado quitina. Então, para fazer a faca de cogumelo, nós precisamos desses dois materiais, que são o DNA do cogumelo e a quitina. E aqui nós vamos separar a massa do líquido. A massa é formada principalmente pela quitina, enquanto no líquido está contido principalmente o DNA. E assim nós vamos separar em 2 porções diferentes, na qual nós vamos fazer alguns tratamentos químicos, cada uma delas. Aqui nós temos a solução líquida, colocamos um pouco mais de sal e dela nós vamos extrair o DNA do cogumelo. Para isso nós usamos álcool gelado para poder fazermos essa separação. Então nós colocamos aqui um pouco de sal e álcool, e assim nós podemos coagular o DNA a partir da solução e precipitá-lo. E assim nós separamos o DNA do cogumelo, que será utilizado como um dos componentes do material. E após a completa precipitação do DNA, nós separamos o sobrenadante, o qual é formado principalmente por água e álcool. Também tem esse pigmento escuro, que no caso é a melanina produzida pelo cogumelo, que é uma coisa bem interessante e inesperada nessa experiência. E agora nós temos aqui a massa formada principalmente pela quitina, que é um polissacarídeo que compõe a parede das células dos cogumelos. Nós então procedemos uma hidrólise básica dessa quitina, tratando ela com uma solução a 1 molar de hidróxido de sódio. Isso vai fazer com que a quitina, que é um polímero do açúcar modificado chamado N-acetilglucosamina,
tem os seus grupos acetil removidos da estrutura, o que passa a expor grupos amina livres na estrutura do polímero. E isso, dessa forma, a quitina é convertida no quitosano, que é um polímero com propriedades básicas, ou seja, ele reage facilmente com ácidos formando sais, nos quais possui um íon polimérico com várias cargas positivas em sua estrutura, que é o que nós queremos obter neste momento. Após a hidrólise completa do polímero produzindo quitosano, nós então adicionamos o ácido sulfúrico 0,5 molar para neutralizar todo o hidróxido de sódio que foi adicionado e assim obtermos o sal do quitosano, que será o componente que nós utilizaremos na produção da nossa faca. Então, após algum tempo, nós podemos observar a formação desse gel, formado principalmente pelo sal acetato de quitosano, juntamente com o sal sulfato de sódio obtido na neutralização do hidróxido. E aqui nós fazemos um teste final com um papel de pH para certificarmos que o meio básico foi totalmente neutralizado. Em seguida, agora nós pegamos a solução de DNA e tratamos com um pouco de amônia para deixar o meio básico e assim desprotonar o DNA e obter o seu sal de amônio. E assim nós obtemos o DNA desprotonado, que é formado por uma longa molécula com várias cargas negativas, ou seja, complementar a molécula do quitosano. E agora nós finalmente vamos proceder à mistura dos dois componentes, o sal de amônio do DNA com o sal do quitosano. Já podemos obter assim, por meio de uma reação de dupla troca, um sal formado pelos dois polímeros. Aqui nós temos uma molécula bem grande, cheia de cargas positivas, reagindo com uma molécula bem grande, cheia de cargas negativas, e com isso elas formam um sal formado por dois polímeros. Esse composto possui várias cadeias, tem ligação iônica entre si, e por serem cadeias bem longas, elas podem se entrelaçar fortemente uma com a outra, de forma que esse polímero ele pode, quando seco, formar um material bastante duro devido ao fato das suas moléculas estarem fortemente atraídas uma pelas outras e bem embaraçadas também devido à sua estrutura longa. Também por causa de suas interações intermoleculares bem fortes, como ligações de hidrogênio. Nós colocamos aqui um pouco de álcool para ajudar a precipitação. E aí nós podemos perceber a formação desse gel precipitado, que será a massa do material do qual nós iremos fazer a faca, ou seja, o sal desoxirribonucleato de quitosônio ou DNato de quitosano. E agora nós vamos então separar a fração líquida do nosso gel dos polímeros obtidos. E assim nós podemos efetuar uma filtração aqui para podermos eliminar o sobrenadante e obtermos então uma massa formada desse material inédito na natureza, que é o sal de DNA com quitosano. E agora nós vamos espremer essa massa para facilitar a eliminação da parte líquida e finalmente passar essa massa obtida para o molde da faca, que me foi disponibilizado pelo meu grande amigo Lucas Rabelo, do incrível canal Bounty Breaker. Então nós colocamos essa pasta desse polímero no molde da faca e após terminar esse procedimento, nós então vamos levar esse material para secar ao sol. Primeiro eu vou secar aqui para tirar o excesso de umidade, esse excesso de água e álcool que está presente na mistura, até obter uma massa mais consistente. E então finalmente nós levamos ela para secar ao sol. Pois então, vou dar uma breve interrupção aqui na experiência, no modo que nós estamos fazendo o vídeo, porque primeiro nós temos que explicar exatamente qual o contexto do que está acontecendo aqui. Então, qual é a lógica dessa experiência? Logo mais nós vamos continuar mostrando o resultado de como vai ficar a nossa incrível faca de cogumelo. Então, inicialmente, nós temos algumas substâncias que estão presentes no cogumelo. No caso, temos o DNA do cogumelo, que está presente nos núcleos das células, e temos a quitina, que é uma substância, um tipo de polissacarídeo modificado com nitrogênio, que está presente na parede das células. Vou tirar esse bigode do Mario, que ele está me incomodando. Eu acho que eu fico mais bonito assim, sem bigode de Mario. Então, basicamente, o que acontece é... nós temos a quitina, que forma a superfície das células do cogumelo. É um polímero, ou seja, uma molécula bastante longa, que contém vários átomos de nitrogênio na sua composição, ligados a grupos acetil. E nós temos o DNA, que é uma longa molécula com carga negativa que está presente no núcleo das células. Então, ambos são polímeros, ou seja, moléculas bem longas, em forma de fios bem compridos, como se fossem filamentos, como se fossem barbantes. Então, o que nós fizemos aqui foi basicamente fazer um tratamento na quitina, que forma a camada externa das células, para remover os grupos acetil e expor os grupos amina, ou seja, os grupos nitrogenados da molécula da quitina. E assim nós produzimos um outro polímero derivado chamado quitosano. Fizemos um tratamento na quitina para podermos remover os grupos acetila que estão ligados aos grupos amina da molécula. Quando isso acontece, os grupos aminas ficam livres. E esses grupos amina, eles são facilmente protonados, ou seja, eles reagem com íons H+, provenientes de ácidos, por exemplo, e formam íons positivos. Então nós temos uma longa molécula bastante grande que possui várias cargas positivas em sua estrutura. Cada grupo amina protonado vai ficar com uma carga positiva. Por outro lado, o DNA é uma molécula gigantesca que possui várias cargas negativas em sua estrutura molecular. Então, quando nós juntamos
o polímero do quitosano com suas milhares de cargas positivas, com o polímero do DNA com suas milhares de cargas negativas, o resultado esperado é que você forme um sal entre esses dois polímeros, ou seja, as duas moléculas gigantes se atraem, formando um sal dessas duas moléculas gigantes. E com isso nós temos uma ligação iônica entre a cadeia do DNA e a cadeia do quitosano. E isso vai fazer uma coisa bem interessante. Como essas moléculas são fios extremamente longos e elas se atraem fortemente porque elas estão formando ligação iônica entre elas, o que acontece quando nós temos vários filamentos bem longos, soltos, e um interage com o outro? Eles acabam se embaraçando. Então o que vai acontecer é que basicamente os filamentos de quitosano e os filamentos de DNA vão se enroscar uns nos outros, formando uma estrutura bem entrelaçada entre eles, e essa estrutura deverá ter a propriedade de ser um material bastante duro, ou seja, um material que tem uma certa resistência. O que se espera é que esse material formado pelo sal do quitosano com DNA seja um material que tem uma consistência de cerâmica, um material bastante duro, semelhante a um tijolo. Então, é essa basicamente o objetivo da experiência, você obter um material entre essas duas substâncias que seja bastante duro o suficiente para você conseguir criar uma faca funcional, embora não seja uma faca perfeita igual as facas normais de aço, de metal que a gente conhece, mas que seja uma faca funcional a partir desses materiais. E esse é o objetivo principal do canal Bolt Breaker. Ele faz várias facas com substâncias químicas que geralmente possuem uma certa resistência e, embora não seja uma faca útil para usar como utensílio de cozinha na maioria das vezes, pelo menos serve para fazer uma prova de conceito de princípios bem interessantes da química. E é exatamente isso que eu estou tentando fazer aqui neste canal de forma inédita, porque eu nunca antes fiz uma faca na minha vida, então essa é a primeira tentativa de fazer uma faca de cogumelo no estilo Bolt Breaker. Então, mas, nhonho, para de ficar embromando. A gente vem aqui pra ver um vídeo de uma faca de cogumelo, não pra ver o bicho gordo na frente da câmera falando sem parar. Anda logo. Mostre logo essa faca pra gente ver como ela ficou. Então vamos ver agora se a nossa empreitada da faca de cogumelo, o novo power-up dos jogos do Mario, deu certo. Agora vamos dar uma olhada no nosso material inédito deste canal. Então, aqui está a faca de cogumelo. Eu tentei fazer ela ficar decente, utilizável. Aí o que aconteceu? Ela ficou com esse aspecto de cocô e, na verdade, ela está um cocô. Olha, o troço ficou mole, o cabo tá soltando pedaço, olha só. Ainda tá mole aqui, ó. Ih, já era. Testar pra ver se esse troço funciona pra cortar ao menos um pedacinho de mortadela. Já dá pra ver que não dá pra segurar no cabo, mas olha só. Olha, cortou a mortadela. Olha aí, eu tô gravando. Cortou. Ih, cortou a mortadela, mas quebrou. Então... não, sério, não deu certo não, infelizmente. Pois então, meus caros telespectadores, como é que eu digo isso pra vocês? Não deu certo. Dessa vez a experiência não deu certo, mas isso foi uma tentativa porque, infelizmente, todo o processo de fazer essa experiência foi bem conturbado. Eu tive alguns imprevistos, algumas coisas aconteceram. Então, eu conversei com o Lucas Rabelo do Bolt Breaker, que a experiência realmente não tinha dado certo como eu gostaria, mas ele me aconselhou que mesmo assim eu deveria apresentar esse vídeo aqui no canal. Então, não deu o resultado esperado, a faca ficou quebradiça, ela acabou trincando, mas a prova de conceito está valendo. O problema é que eu só tinha material para uma única tentativa, e essa única tentativa infelizmente deu errado. Parece que a proporção dos reagentes não estava exatamente correta, e devido ao tempo de demora, porque choveu bastante nesses últimos dias, a faca demorou muito para secar, eu tive que me ausentar da minha casa, eu tive que fazer um monte de outras coisas, ir para outros lugares, acabou que essa experiência ficou vários dias ali na geladeira, em vez de secar rápido. O que acontece? O DNA é um material muito frágil, então provavelmente o que aconteceu foi que o DNA do cogumelo acabou se deteriorando nesse tempo todo de demora, porque essa faca acabou meio que dando mofo também. E com isso, por causa desse deterioramento, provavelmente a reação não deu exatamente muito certo, porque foi promissor. No começo, a massa produzida pela reação do DNA com o quitosano, ela teve aquela consistência de argamassa, uma consistência meio grudenta, assim, interessante, deu uma certa liga. Na hora de fazer o molde ficou promissor, parece que ia dar certo, mas acabou que essa faca ficou tempo demais para secar e acabou que deve ter deteriorado o DNA. E também parece que, por ter pouco cogumelo, eu obtive relativamente pouco DNA. Eu deveria ter obtido muito mais material genético dele, que seria o polímero negativo dessa estrutura. Então, eu vou tentar fazer uma segunda tentativa, assim que eu conseguir os materiais, porém, infelizmente, os cogumelos estão muito escassos. Eu não sei onde conseguir cogumelo por enquanto, mas vai ter a parte 2 desse vídeo, tentando dessa vez fazer uma faca funcional.
Mas, de qualquer forma, as reações químicas são interessantes, então esse é o objetivo principal do canal. E eu vou apresentar eles aqui, mesmo que o resultado da experiência não tenha sido o melhor possível. Então eu espero que vocês tenham gostado dessa experiência, mesmo que ela não esteja dando certo. Peço a vocês que inscrevam-se aqui neste canal, que acessem minhas redes sociais, curtam e compartilhem meus vídeos também. Se gostarem, poderiam me dar uma pequena ajudinha aqui no Pix também, o que pode me ajudar a conseguir os materiais para fazer a próxima experiência, que vai com certeza dar certo. Porque se eu tiver mais cogumelos, se eu tiver mais material, eu posso fazer mais tentativas e com isso, uma delas pode vir a dar certo. Então eu espero que vocês me ajudem, que vocês gostem do meu conteúdo, que vocês não achem esse vídeo tosco, mesmo que ele tenha dado errado. Muito obrigado por tudo e valeu!